A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, em Birigui. Nosso pastor-presidente, pastor Alcides Fávaro, e o nosso pastor setorial, pastor Vanderlei Tadeu. E nós chegamos nessa manhã de sábado com mais uma programação EBD na sua casa. Nós já estamos em reta final desse terceiro trimestre, estudando a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E nós chegamos na lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Uma lição baseada em Atos 10, e um trecho de Atos 11. Nós estamos em continuidade à expansão da igreja. A igreja que havia se firmado em Jerusalém, Deus permite uma perseguição por meio de Saulo, e nós vamos ver no capítulo 8, Filipe, descendo a Samaria, e no capítulo 8, verso 1, na parte final, fala que todos iam dispersos pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Mas agora nós vamos ver um apóstolo, o apóstolo Pedro, saindo de Jerusalém, abrangendo ali a sua rota do evangelho por toda a Judéia, passando ali pela cidade de Lida, onde tem um acontecimento ali da ressurreição de Tabita, ou Dorcas, e de Lida ele vai para Jope, e ali ele vai ter posteriormente um encontro com Cornélio, descendo até a Cesareia Marítima, ou seja, a igreja avançando, cumprindo Atos 1, 8. Jerusalém, Judéia, Samaria, Filipe, até os confins da terra. E nós estamos aqui nesta manhã com a nossa querida irmã missionária Valdete, ali do Congregação do Quemil, pastor Nivaldo Alfredo. Nós mandamos um abraço para o pastor Nivaldo e todos os irmãos do Quemil. Pastor, irmã Valdete. Amém. Pai do Senhor para os irmãos. É uma alegria estar aqui, também é uma responsabilidade, Mas eu louvo a Deus pelo convite de estarmos aqui mais uma vez e poder falar desse amor tão grande de Deus que também nos alcançou. Glória a Deus. Então, que Deus seja louvado, Deus abençoe os irmãos que estão em casa, nos assistindo, que Deus continue usando esse programa como uma fonte de bênção para a tua vida e para a tua família. E eu sei que nessa manhã Deus vai falar conosco através desta lição. Amém? Amém, eu creio. Também está conosco nosso querido irmão Alexandre. Pastor Alexandre. A paz do Senhor a todos. Irmã Valdete, nossa gratidão por ter atendido o convite. Também estendemos aí o nosso cumprimento ao pastor setorial, pastor Vanderlei Tadeu, ao pastor presidente Alcides Fávaro e ao pastor dirigente da irmã Valdete, pastor querido que está sempre conosco, pastor Alfredo Brito, a Yasmin aqui na técnica, presbítero William aqui na direção desse programa, dessa live da lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Aqui nós vemos já em plena ação, na dinâmica do Espírito, os apóstolos cumprindo o ID, aquela determinação do Senhor Jesus, e levando o evangelho até os confins de fato, William? Saindo ali de Jerusalém, do epicentro daquele movimento, para depois estender essa mensagem de Jesus Cristo, as boas novas ali, a Judéia, a Samaria, e chegando posteriormente aos gentios. Então, uma lição muito interessante. Com certeza. Ainda que precisa de uma intervenção de Jesus, irmão Valdete? Precisa de permitir perseguição, precisa de vir visão do céu para Pedro, aí o evangelho vai avançando. E assim conosco hoje, Parece que sempre tem que estar tirando da zona de conforto a igreja para ela cumprir o ID, Verdade. Ainda em tempo, a nossa gratidão, fazendo menção da nossa irmã Yasmin, Deus abençoe. Alexandre, vamos fazer a leitura bíblica? O recorte aqui está em Atos 10, do 1 ao 8, depois do 21 ao 23 e por fim do 44 ao 48. Fica à vontade. Bom, irmãos, você aluno e aluna da EBD que tem sua revista, quiser acompanhar conosco, leitura bíblica em classe, como o William já mencionou as referências aqui, primeiro no capítulo 10 de Atos, do 1 ao 8. No 10:1 diz assim: E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana,
piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. O 7 diz: E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Agora, saltando aqui para o verso 21, do mesmo capítulo. E descendo Pedro para junto dos varões, que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião. Agora o testemunho desse homem, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, e aqui esse verso 47 também é o destaque do pastor José, como texto áureo dessa lição. 47. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Nós vemos aqui, né, irmã Valdete, nessa leitura, o resumo de toda a lição, né? Já traz a descrição de Cornélio, homem temente a Deus, que orava, fazia esmolas, né? Só que não tinha Jesus, não tinha salvação, né? E nós vemos do outro lado, né, Deus trabalhando nas duas pontas, né? Trabalhando com ele, né? Uma visão, ali um anjo, mas eu preciso trabalhar lá também no Pedro, né? Já preparando toda a situação, né? Ou seja, nós vemos aqui que o maior interessado em salvar o homem é Deus, né? Ele toma a iniciativa. O Alexandre bem disse, aí já o texto áureo, respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos 10, 47. E a verdade prática nos diz: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Chama atenção, eu gostei do título, né? Uma igreja, né? Ele já classificou uma igreja, porque quando nós vamos para Atos 10, 24, né, já é o momento em que Pedro chega, né? Ele recebe o convite, chega e fala assim: no dia imediato chegaram a Cesaré, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Tinha uma congregação lá, esperando mesmo Pedro, né? Irmã Valdete, fica à vontade, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. É muito linda essa mensagem, porque Lucas ele vai usar 48 versículos, 48, 47, 48 versículos para falar de uma atitude de um homem. Primeira coisa, um romano, um homem de uma influência muito grande, mas piedoso. Outra coisa, respeitado pelos judeus, né? Então é uma história que nos traz assim a gratidão a Deus, porque Deus, através do seu Espírito, rompe barreiras.
e que a salvação também era para os gentios. Isso aí já vem desde o Antigo Testamento. É verdade. Desde o Antigo Testamento já vem que a salvação também era para os gentios. E Deus trabalhando, porque a ordem de Cristo primeiro foi para os judeus, mas já tinha uma promessa de Deus, porque ele disse lá para Abraão, benditas serão todas as famílias. Ele não disse só os judeus, ele disse todas as famílias da terra serão benditas em você. Então já tinha uma promessa de Deus. E aí a gente vê também Cornélio, um homem que fazia esmola, orava, era generoso, mas precisava ouvir a mensagem. Então isso quer dizer que ele não seria salvo porque dava esmola. Isso quer dizer que ele não seria salvo porque ele orava. E ele orava o período que os judeus oravam, 3 horas da tarde. Então, ele era um homem destacado pela sua bondade, pela sua devoção a Deus, pelas suas esmolas. E ainda o anjo diz, Deus tem ouvido. Deus tem guardado na memória o que você está fazendo. E tem muitas pessoas hoje. Tanto as orações quanto as obras também. As Quantas esmolas, obras. Né? Que estão em memória, o texto diz. Estão em memória de Deus, estão guardadas. Deus sabe o que você está fazendo. Só que há um detalhe. Você precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Você precisa ouvir. E quem Deus manda? Deus prepara. Então, se a gente for ver, eu estava até falando com o William, o presbítero William aqui, dizendo que a gente pode destacar 4 tópicos nesse capítulo 10. Sem dúvida. Né? Porque primeiro Deus vai tratar com Cornélio, enviando um anjo. Depois Deus vai tratar com Pedro, dando visões. Não vai enviar um anjo para Pedro, vai dar visões para Pedro, para quebrar paradigmas na vida de Pedro. Depois eles vão ouvir a mensagem e depois vão receber o Espírito. Então, dá para destacar aqui 4 tópicos dentro desse capítulo que é muito lindo de Cornélio. Então, Deus rompe barreiras através do seu Espírito, né? Que não importa a raça, a etnia, não importa. O importante é que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Verdade. Amém? E é muito interessante isso daí que a irmã Valdete falou. Enviou visões a Pedro para quebrar uma barreira. Sim. Né? E nós muito criticamos o Pedro, né? Por conta de que precisou de chamar Paulo para ser o pregador dos gentios. Mas Pedro pegou para os gentios. Sim. Só que ele tinha essa barreira mesmo, né? E tanto é que ele vai falar, ele fala assim, ele está com fome na visão e na visão fala, né? Mata e come. Ele vê ali um lençol, tal, com animais, e ele vai falar, não, nunca me entrou, né? Animal impuro, tal, e ele vai falar, não, Senhor. Ele reconhece que é Deus que está falando, mas ele quer negar nesse primeiro momento. De modo algum, né? De modo algum, Senhor. Eu respeito, mas de modo algum. Mas nós somos Pedro muitas das vezes, Sim, né? sim. Nós queremos escolher para quem nós vamos pregar. Sim. Aquele não merece, aquele não tem mais jeito, né? Muitas das vezes nós queremos ser como Pedro. E aí, muitas das vezes, precisa de ser apertado, alguma situação, tira da zona de conforto, para nós despertarmos a pregar o Evangelho. Alexandre, fica à vontade. Esse texto e esse recorte inicial, as considerações aqui da irmã Valdete, já desaliam aquela falsa percepção de que o Evangelho e que o Senhor é excludente. Sim. Porque primeiro ele prepara os apóstolos, com a descida do Espírito Santo, com a capacitação lá no início do livro de Atos. Né? Depois vem o cumprimento da promessa. Por quê? Como o William bem mencionou aqui, através de perseguição, através de resistência, de dificuldades, aí eles começam a se espalhar. Aí começam a ficar dispersos. Mas aí Lucas vai discorrendo e dizendo que vão chegando e enchendo não só Jerusalém, mas o posterior, né? Em seguida, Judéia, Samaria, e vão realmente levando esse evangelho aos confins. A irmã Valdete bem mencionou aqui que essa questão da salvação ser estendida aos gentios, originalmente já está implícita lá também no Velho Testamento. Nós temos o livro de Jonas, né, onde o Senhor manda Jonas pregar para Nínive, para aquele povo se converter, e aquele povo, é grande a conversão deles. Do maior até o menor, todos se cobrem de pano de saco e de cinza e reconhecem seus pecados, e há ali conversão, arrependimento. E esse exemplo que você traz de Jonas, teve que ter uma quebra de barreira também, porque Jonas não queria. De paradigma, né? De paradigma. Então, sempre vai ter, né? A irmã Valdete falando, o Alexandre, né? Que desde o Antigo Testamento, aí a verdade prática fala, né? O episódio na casa de Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós vemos Raabe entrando em Israel, Ruth entrando em Israel, né?
Tamar, né? E agora nós vemos Cornélio entrando na igreja, no caso. Ou seja, Deus sempre está trabalhando, quebrando paradigmas, quebrando a questão racial, porque de fato a salvação não é para um grupo exclusivo, não é só para o judeu, não é só para A, para B, né? Como alguns acham que, né, tem até uma frase, né? Deus é brasileiro, né? Que o pessoal fala. Deus, ele é das nações que obedece, né? Então, aqueles que o aceitam. Aqueles que o aceitam. É verdade. É independente. Para quem aceita Cristo Jesus, ele pode ser Senhor e Salvador. Para quem aceita. E no Com caso certeza. dessas mulheres aqui, elas viveram experiências sobrenaturais, os fatos, os acontecimentos históricos. Ali no caso, por exemplo, de Raabe, que você mencionou, William, não haveria outra esperança para ela se não fosse as coisas acontecendo dessa forma. Exatamente. Né? Aconteceu isso para que ela e a família fossem salvas. Não chegou a ter uma experiência sobrenatural, vamos dizer assim, próximo do palpável, como Pedro teve, como Cornélio teve. Mas tudo aquilo que aconteceu ali naquele contexto, naquele entorno, culminou para que a família dela, para que a salvação chegasse ali naquelas portas e entrasse. Né? Ou seja, mais um exemplo de que o maior interessado para salvar é Deus. Ele toma sempre a iniciativa. É a graça que alcançou, né? Exatamente. Aqui também no textuário me chama a atenção que tem implícito pelo menos 3 batismos. Né? Por quê? Vai falar assim: respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Então está falando de um batismo nas águas. Esses também que receberam como nós o Espírito Santo, outro batismo no Espírito Santo. Só que implicitamente, necessariamente, deveria já ter sido batizados no corpo de Cristo, no sentido de ter aceitado. Quando nós vamos para 1 Coríntios 12, 13, aí nós vamos ver, falando do corpo de Cristo, né? 12, 13, tá ali. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, Cornélio, ele encaixa aí, ó, no quer gregos, né? Que é gentil, né? Ali quer judeus, quer gregos, está envolvendo o gentil. Aqui esse textuário destaca, irmã Valdete, que para receber o batismo no Espírito Santo tem que ser salvo. Tem que ser salvo. A exemplo do que eram os discípulos, né? Todos eles já eram regenerados, já eram salvos. Então, nós vemos aqui, né, uma inversão, talvez, né, que foi batizado no corpo de Cristo, aceitaram a Jesus, foram batizados no Espírito Santo, e agora Pedro fala, vamos batizar nas águas, vamos completar, né? Mas, ou seja, o que destaca, Lucas quer destacar que são separados. Não tem como receber o Espírito Santo se não for regenerado. Né? Então nós vemos que Cornélio e os outros já haviam aceitado a Jesus após a pregação, haviam sido já regenerados, ou seja, já tinham sido formados pelo Espírito Santo, inseridos, melhor dizendo, no corpo de Cristo. Recebem o batismo do Espírito Santo, uma segunda bênção, e agora Pedro, vamos batizar nas águas. Né? Ou seja, cai por terra aquela questão que não precisa de santidade, né? Que não precisa de santificação para receber o Espírito Santo. E também cai por terra essa questão, muitas das vezes, que o batismo que salva, né? Aqueles já eram salvos. O batismo, ele é uma confirmação, né? Ele é uma confirmação de que já estavam salvos. Aí, entrando na lição, nós vamos ver aí o que me chama a atenção, irmã Valdete, e a irmã tem propriedade para falar sobre isso, é que ambos, tanto Cornélio como Pedro, estavam orando. Ou seja, Atos ele destaca bastante isso, a oração. Né? Cornélio teve uma experiência, mas destaca, mas ele estava orando, era no momento da oração. E o Pedro também. Ou seja, o crente não pode viver sem a oração. Né? Fica à vontade, se quiser acrescentar alguma situação. O que eu acho interessante aqui também é a palavra-chave, aceitação. Aceitação. Então foi posto diante de Pedro, algo para que ele aceitasse. E também diante de Cornélio também. E a oração, ela é sempre importante porque é através dela que Deus se revela. É através da oração que Deus revela os seus propósitos. Então não tem como você conhecer os propósitos de Deus se você não tiver uma vida de oração. Olha aqui, exemplo grande para nós. Um romano, um homem influente, como eu já falei, mas sabia o poder da oração. Olha, está orando em um horário. Ele está orando em um horário
né? Que ele sabia que os judeus se reuniam para orar, e ele está orando. E é o que eu acho interessante também, olha, é que a sua casa também a sua casa aderiu a essa obediência a Deus, mesmo não tendo essa experiência com Deus, mas através da vida desse homem, desse general, desse oficial do exército, eles também, a família também é devota, também temente a Deus, ainda não conhecendo a profundidade de Deus, mas eu acredito que em algum momento eles viram ou ouviram falar. Por que crer? Alguém falou, né? Então Cornélio, ele e a sua casa eram diferentes, mas a diferença na vida dele era a comunhão que ele tinha com Deus. Ainda não conhecendo Deus, mas tinha comunhão com Deus. Alguns defendem até que ele tinha aquela questão do proselitismo, né? Que ele observava ali ritos da religião judaica, mas o que o texto destaca é que ele tinha esse temor do Deus dos hebreus, sim, apesar de romano, apesar de ali, como a irmã também já mencionou no início dessa live, dele ter ali uma influência militar, né? Estar ali sobre centuriões, mas um homem que tinha um temor, um respeito a Deus. Sim, a gente vai ver muitos fazia orações de contínuo, né? Não era uma incontinência, ele fazia orações de contínuo, honrava a Deus, e quando fala da questão das esmolas e do testemunho, ele já entra na parte de caráter, né? Boa reputação. Uma pessoa de boa índole, com uma família íntegra. Sim. É verdade. E aí a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele estava incluído, está lá em Romanos 15, 12, né? Que eles já estavam no plano da salvação. Então tinha um momento certo de Deus se revelar para esse homem. Tudo, Deus, ele tem um plano perfeito, e no tempo certo Deus cumpre esse plano. Deus ia alcançar Cornélio, Deus ia alcançar, e dizer outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. A minha diz diferente, mas é o mesmo sentido. Romanos 15, deixa eu ver. O propósito da salvação de Deus, Romanos 15, 12, né? Aqui. E em outra vez o profeta Isaías diz, virá um herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Em Cristo, os gentios iam depositar a esperança. E foi isso que Cornélio fez, ele depositou a sua esperança. Então ele já estava no plano da salvação. Mas para que essa salvação também chegasse a ele, ele teve uma vida de comunhão com Deus. Ele procurou conhecer quem era esse Deus, né? Porque não tem como você querer conhecer uma pessoa se você não tem intimidade com essa pessoa. Então, ele já tinha essa intimidade com Deus através da oração, através da esmola, através da bondade que ele tinha no seu coração. E, por outro lado, também, nós vamos ver Pedro, um apóstolo que foi preparado, mas também através da oração. Meio-dia, está Pedro orando. Está com fome, queria comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo preparado, Pedro vai orar. E aí Deus se revela para Pedro. Não estava à toa, forma, né? Hã? Não estava à toa, tava né? Nada, na tava rede, nada. não, né? E a lição traz um aspecto interessante, que ele estava na casa de um homem também chamado Simão, que era curtidor. Sim. Então ele mexia ali com pele de animais, com a parte do couro ali, morava numa região próxima ali ao mar. Segundo o rito judaico, os costumes, não era um homem talvez bem visto. Exatamente. Ali na própria religião do judaísmo, né? Pela profissão seria dele, considerado talvez uma pessoa até impura, por mexer com sangue ali. Hospedado com ele. Mas olha a aceitação de Cornélio. Assim que o anjo fala com ele, ele obedece. Ele entende que é uma visão, ele aceita. Pedro, ele só vai aceitar depois de... Por quê? Por causa da religiosidade. Não, Senhor. Depois o Espírito Santo fala para ele, olha, tem homens aí, você levanta, vai 3 vezes, porque... hein? Entendeu? Pedro é o profeta, é o discípulo dos 3, né? É o discípulo dos 3. Nega 3 vezes, né? Apacenta 3 vezes. Exatamente, nega 3 vezes, apacenta 3 vezes para ser restaurado, né? E agora 3 vezes o Senhor fala com ele. Meu Deus. Olha só. Agora, vê a diferença de um gentio e de um judeu. Porque ele se achava, os judeus se achavam a única nação que era merecedora da salvação. E nós precisamos de fazer isso, né, irmã Valdete? A diferença de alguém que está lá fora e alguém que está aqui dentro da igreja, né? Como que aqui dentro da igreja nós levantamos muros, né, de separação, que nós somos privilegiados, que nós, né, queremos escolher para quem vai pregar, queremos talvez muitas das vezes dar ordem
para Deus ou orientar Deus. Acho que o melhor é por aqui, Senhor, né? É só rápido, eu agora lembrei, William, eu acredito lá dentro, que às vezes a gente quer falar para Deus como Deus vai fazer, ou quem Deus deve salvar. Exatamente. E aí eu vi um testemunho de uma irmã lá em São Paulo, mas ela era de Pernambuco, ela era de uma cidade lá perto de Recife. E o marido dela era um marido muito ruim, muito ruim. Só um pouquinho, Valdete. Aqui. Senão a live fica baixo. Ele era muito ruim, era um homem muito ruim. E um dia ela aceitou Jesus. E ela falou para Jesus, só não deixa ele me bater. Só não deixa ele me bater, porque senão ele morre. Ela falou, né? Ela falou o testemunho dela lá em São Paulo. E ele morre se ele me bater. Mas, e aí quando foi um dia, ela falou assim, Senhor, é o seguinte, tem tanta gente boa, para que tu quer aquilo? Ela usou uma outra palavra. Para que o Senhor quer aquilo? Ele não serve para nada, aquele homem. E aí ela foi para o círculo de oração. Quando ela chegou no círculo de oração, o Senhor falou para ela assim, não diga isso com ele, uma palavra que ela usou, eu não vou usar aqui, por ética. E aí, ele disse, não diga isso, porque ele é um escolhido. Olha aí. Não diga isso, porque ele é o meu ungido. Agora, na visão dela, não serve para nada. Ele não pode ser salvo. Não, ele é muito ruim. Mas na visão de Deus, na onisciência de Deus, que Deus já sabia de tudo como ia fazer, ele serviria, ele ia ser alguém utilizado na obra. O que aconteceu? Quando foi um dia, ela estava orando de madrugada, disse assim, ó Deus, o Senhor faz alguma coisa. Já deu, o Senhor faz, o Senhor salva, o Senhor leva, faz alguma coisa. Na mesma hora que ela está orando, uns homens vão roubar o marido dela. Ele trabalhava já em São Paulo, ele já estava em São Paulo, e os caras vão roubar. E aquele homem se desespera, né? Porque chegou 5 rapazes, enfim, ele ficou desesperado. Aí ele chegou em casa e disse assim, na tua igreja o pastor faz culto-nos lá? E ela ficou espantada, ela faz. Aí ele disse assim, então manda o pastor vir fazer um culto aqui. Quando ela chegou na igreja, ela disse, pastor, meu marido quer um culto. O pastor começou a tremer e disse, não, vai você auxiliar, fazer um culto lá. E aí o auxiliar ficou com medo. Aí ela disse assim, não, pastor, meu marido disse que quer o senhor. Mas o homem era tão ruim que ninguém queria ir. Era valente, nordestino, qualquer coisa era capecheira. Sim. Aí ela disse que o pastor foi, com medo, mas foi. E os irmãos foram. Na visão dela, não, ele não pode aceitar Jesus. Ele não merece, ele é ruim. Mas aí quando o pastor começou a pregar, aconteceu o que aconteceu na casa de Cornélia. Quando começou a pregar, louvar, antes de fazer o apelo, o homem já estava com as mãos levantadas, glória aceitando Jesus. Olha aí. E sabe o que aconteceu? Ele foi porteiro, ele foi presbítero, ele foi pastor, presidente, e depois Jesus recolheu. Meu Deus, olha aí. Entendeu? Então, na visão dela, não merece. Na visão de Pedro, dos judeus, eles não merecem, gentios não merecem. Eles são impuros, eles são um povo que faz tudo contra a lei de Moisés. Mas na visão de Deus, já tem um plano de salvação para eles. Você não sabe meus planos, você não conhece a minha mente. Então, já tem, então vou alcançar. E aí Jesus alcançou e depois o Senhor recolheu. E ainda nessa linha de ser escolhido, se nós conhecêssemos o Saulo apenas, aquele que foi ali educado, né, mentorado ali aos pés de Gamaliel, sim, aquele perseguidor fervoroso da igreja por causa do zelo que ele tinha, de forma alguma nós imaginaríamos, né? E o que Deus fala acerca dele depois? Exato. Olha, esse para mim, vai lá e ora sim, porque esse para mim é um vaso escolhido. Exato. Então, tanto é que Ananias faz a mesma coisa, né, Ananias? A mesma coisa. Deus, mas, Senhor, esse daí é um perseguidor. Eu vou lá. É a mesma, ou seja... Mas, Senhor, esse homem consentiu na morte de quantos santos? Né? Exatamente. Só que aí Deus fala, ele é um escolhido. A mesma situação do que a irmã Valdete trouxe o testemunho. Sim. E eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome, né? Ou seja, nós vemos desde o Antigo Testamento Deus tendo que trabalhar, vamos dizer assim, para ter essa quebra, né? Uhum. E não tem como nós aplicarmos, nós falarmos sobre isso e deixar a igreja de fora. Nós somos, muitas das vezes, Jonas, nós somos Ananias, nós somos Pedro, né? Então, ou seja, a igreja precisa de se movimentar, precisa de olhar com esse olhar espiritual, né? Deus está vendo já o pós. Nós vemos muita... Né? O próprio Pedro, quem olhava para Pedro, né, pescador, cortou a orelha de Malco, Pedro, quem que vai dar... O que Pedro vai dar no evangelho? Será que vai ser algo bom? Mas Deus já enxergava o final, né? Deus já enxerga o pós-conversão, purificação, né? E aqui nos mostra
a urgência da pregação do evangelho. Por quê? A aceitação de Cornélio, a irmã Valdete bem disse. Pedro, relutante, mas depois aceitou, né? Só que só aconteceu a conversão, só aconteceu, né, toda essa situação da igreja ser formada na casa de um estrangeiro após a pregação. Sim. Né? Sim. 1 Timóteo, Yasmin, 2,4, fazendo um favor. 1 Timóteo 2,4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E aí chama a atenção, irmã Valdete, que quem é o responsável por levar a verdade não é o anjo. Não é anjo, é a igreja. Veja só, o anjo ele dá toda a direção, a né? direção. Dá tudo, mostra tudo, fala onde está Pedro, aonde ele está hospedado, fala o nome, o que está fazendo. Mas não pode pregar, não prega. Porque não foi dado aos anjos o poder da pregação, mas à igreja, aos seres humanos. E então, é interessante, já só voltando para a irmã rapidinho, que nós vemos aí um respeito também, uma consideração do Senhor com o líder que ele estava formando ali. Né? Sim. Exato. Vai lá para Pedro, porque Pedro vai pregar a palavra para esses daqui. Né? E o que eu acho lindo é que Pedro ainda está pregando. Olha o poder da mensagem. Pedro está pregando. E eles vão recebendo a mensagem pregada. Então, o que infelizmente acontece hoje é que as pessoas não entendem que o poder da mensagem traz também poder de Deus. Né? Pode cair o Espírito Santo. Pedro ainda está pregando quando eles recebem. Eles estão tão sedentos de ouvir a mensagem. A mensagem não era sobre Pedro, a mensagem não era sobre Cornélio, a mensagem era sobre Cristo. E o texto fala que ele ainda estava falando. Estava pregando ainda, né? O 44, né? Diz que ele estava pregando. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. E qual era a mensagem? Cristo. Morreu, ressuscitou. Então a salvação é para todos aqueles que confessam e se arrependem. Ainda que tivessem obras de caridade, não iam ser salvos, só seriam salvos pela mensagem pregada. E hoje tem muita gente que são pessoas que têm boa índole, que têm bom coração, mas precisa ouvir Jesus. Precisa. Tem pessoas que você conversa e você vê que fala, meu Deus, eu estou muito longe. Muito longe, porque essa mulher aí, esse homem aí, essa pessoa, né, tem ajuda sem pensar em nada em troca, visita, às vezes doente, faz tanta coisa, mas não conhece Jesus. E quem é a responsabilidade é da igreja. É da igreja, não é do anjo. O Sagrado diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Agora, como ouvirão se não tiver quem pregue? Exatamente. Aí diz assim, não é preciso ninguém ficar esperando o anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Marcos 16, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. 16:15, né? 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, ele não disse só aos judeus. Não é excludente. Exatamente. A preparação primeiro foi dos judeus, quando Jesus disse aos discípulos, ide, né, aos judeus, ao povo de Israel, preguem só para os judeus. Preparação. Samaria. Por quê? A mensagem era para eles de que teriam Cristo, de que eles estavam esperando. Mas depois ia chegar até nós. Atos 1:8, quando ele fala, testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Então, Jesus já tinha dito, vai chegar os confins, vai chegar os gentios também. Quando Deus fala que o filho dele já tinha morrido desde a fundação do mundo, não foi só para os judeus, já tinha uma promessa de Deus também no começo. Então, tem pessoas que ficam esperando. Acho que tem uma revelação para poder ir pregar. Aí ele disse, pregar em tempo e fora de tempo. Em todo momento, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, fala de Jesus. A mensagem não é sobre você, é sobre Cristo. É sobre aquele que morreu e não precisa ser uma mensagem detalhada. Não, simples. Jesus foi aquele que morreu na cruz e salva, e liberta e transforma. A irmã falando sobre isso, aí eu me lembrei da missionária Sofia Miller, né? Uhum. Ela vai falar assim, perguntando para ela, e aí, como foi o seu chamado? Apareceu um anjo, apareceu, né? Aí ela só falou, não, eu li a Bíblia, li uma frase, ouvi uma ordem e obedeci. Sim. Ou seja, já tá dito, a ordem já, ide. Ou seja, ela leu a Bíblia e obedeceu. O que nós precisamos é obedecer, né? E interessante, a irmã Valdete falando, né? Pregou a palavra. E o que pregou, né? Não ficou lá pregando chave de carro, tentar convencer esse povo aí, né? Trazendo bênçãos materiais,
né? A cura, ainda que Deus cura, nós sabemos. Sim. Bênção material, Deus dá, mas o centro, né? Tá aqui. O Cristo é o centro do evangelho. Ou seja, Pedro começa a pregar, aí ele vai no verso 34. Ele fala, Deus ama a todos. Ele vai destacar. No verso 35, Deus quer salvar a todos. E no verso 36, Cristo é Senhor de todos. Ou seja, ele sai, né, do assunto, né, quando ele entra no assunto, falando do amor, falando, abrangendo a todos, e a maneira, né, o meio de salvação, Cristo, não tem outro, né, tanto é que Romanos vai falar, né, que não tem salvação se não for por Cristo. Isso daqui, irmã Valdete, chama atenção porque hoje em dia nós temos que romper, primeiro, com a aceitação. Eu preciso de ir, pregar. Segundo, pregar o quê? Cristo. Né? Porque muitas das vezes eu vou, mas eu não prego Cristo. Eu prego outros assuntos, situações que ficam só no âmbito secular, no âmbito aqui, né, horizontal. Até muitas das vezes convence pessoas. Enche pessoas, a igreja, mas são pessoas convencidas e não convertidas. Né? Eu me convenço por intermédio aí de uma aceitação do milagre, mas de Jesus entrar no meu coração é só quando vem a palavra cristocêntrica, né? E aí a irmã Valdete bem falou, né? Antes dele acabar de pregar, ele já vem desce o Espírito Santo, né? E Pedro ele já tinha essa experiência, né? Ele não precisava nem de fazer apelo, né? Deus usava ele de uma maneira, porque lá em Atos 2, na descida do Espírito, após a descida, ele também está pregando e ele não faz apelo. Aqui, no verso 37, Atos 2, 37, ele não está nem fazendo apelo, ele está pregando. E aí, ouvindo eles isto, ouvindo o quê? A pregação. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ou seja, o poder da palavra, né? A eficácia da palavra de alguém que está cheio do Espírito Santo, pregando a Jesus Cristo, né? Não é pregando, volta a repetir, né? Porta aliás, chave de carro, porta aberta aí de bens materiais, não. Jesus Cristo é o único que entra e muda mesmo a situação do homem, do pecador. William, só para destacar aqui, ó, no 47 do 10 de Atos, diz assim: é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberão perdão de seus pecados por meio do seu nome. Olha aí. A mensagem de Pedro é essa, entendeu? É por meio de Cristo que vai ter perdão de pecados. É ele que foi pregado no Antigo Testamento. Então não tem outro eixo para salvação, só Cristo. Não tem outro caminho. Se não for pregado Jesus, não tem como o homem ser salvo. Não tem, ainda que seja muito bom, muito caridoso, mas não será salvo. Exatamente. Né? Seja bom ou ruim, se aceitar Jesus e se arrepender, será salvo. E o William acabou de mencionar aqui o discurso de Pedro lá em Pentecoste. Sim. Aquela confusão, pessoas de várias nacionalidades reunidas ali naquela festividade. Muitos sem entender, porque esses homens não são todos galileus, cada um está falando no idioma que a gente conhece. Né? Então, diante daquela confusão, Pedro, tomado ali de uma autoridade, de uma sabedoria que naturalmente não vinham dele. Naturalmente não era aquilo que aquele homem rude, pescador, amigo do mar, possuía. Né? O que ele fala? O William bem mencionou aqui, cada um de vós se arrependa e seja batizado em nome de Jesus. Qual é a mensagem do Evangelho? Arrependimento. Jesus pregou sobre arrependimento, João Batista arrependimento, e a igreja arrependimento. João já vem trazendo essa linha, exatamente. Batendo, né? Como se fosse o machado ali na raiz das árvores. Olha, arrependei-vos, que já é chegado o reino dos céus. E aqui, só para destacar o recorte aqui do verso 44, desse capítulo 10 de Atos em que estamos, dizendo Pedro ainda essas palavras, como a irmã Valdete já mencionou anteriormente, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, é muito assim como a capa que a gente ilustrou aqui, a capa da lição. Né? Eles estavam ali ouvindo a palavra e a gente vê labaredas de fogo sobre aqueles homens. Por quê? Porque já vem o Espírito Santo sobre eles. Então, aí se cumpre a dinâmica, né, William? De um lado, o Senhor preparando Pedro,
através daquela visão. Do outro lado, o Senhor já preparando Cornélio, um homem que fazia continuamente orações, dando a ele discernimento, porque ele não achou que aquilo era uma loucura. Ele não ficou parado, extasiado por aquela visão. Ele foi atrás de cumprir aquela ordem que o anjo lhe passaram. Né? Então ele manda, como era um homem de influência, ele manda soldados, manda homens lá a Jope para encontro de Pedro, e depois a gente vê Pedro indo até esse homem, essa família, e aí o Espírito cumprindo toda aquela dinâmica, aquela finalidade, né? Com certeza. O Evangelho chega aos gentios e chega com poder. Já chega ali transformando vidas. Tanto é que William, no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos em um só lugar, não estavam ouvindo, estavam orando, certo? Desceu o Espírito, né? Desceu o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, é o Pentecostes gentil. Eles estavam ouvindo a palavra e desceu o Espírito. Entendeu? Então, quando você está orando, vem a presença de Deus. Quando você está ouvindo a palavra, também vem a presença de Deus. É a modo de ouvir, né? E isso daí que a irmã Valdete está falando é porque nós temos um costume, né? Sim. De querer marcar dia. Exatamente. Né, do avivamento, né, do Espírito Santo descer. De agendar. Sim. Né? Lá é de repente. E qual foi a receita? Estava orando. E agora? Pregando a palavra. Onde tem oração e tem palavra, o Espírito Santo... Tem presença de Deus. E eu destaco que, assim, há formas de ouvir, né, a palavra. Então, como a Bíblia já tem essa preocupação, o texto vai discorrendo lá que esse homem era íntegro, que ele tinha bom testemunho, que a família dele era ali bem cuidada, bem direcionada, bem orientada. Então, nós entendemos que os que ouviam a palavra, ouviam com temor, com reverência. Sim, certamente. Sim. Estavam com sede ali, né, como a irmã Valdete disse. E no capítulo 11, verso 13... Pedro está justificando, né, para a igreja. E aí ele fala assim, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera, ele está falando sobre Cornélio, envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Ou seja, você falando do propósito, foi cumprido o propósito. A salvação chegou, e aí Deus vai além, né, do que pedimos ou pensamos, ele levou a salvação. Eu vou dar uma segunda bênção, vou derramar do Espírito Santo, né, para mostrar para os judeus essa quebra, né, de barreira, que a salvação não é só para os judeus, e o batismo do Espírito Santo também não é só para os judeus, né? Então, qual é a receita? Né, porque aí lá, no 2:37, eles ouvindo, né, o que faremos? Aí a irmã Valdete bem disse, né, a questão do arrependimento. A resposta de Pedro não foi... uma receita aí humana, no sentido assim, ora tantas vezes por dia que você vai ser salvo, dá esmola aqui que você vai ser salvo, porque Cornélio fazia tudo isso, né? Qual que é a resposta de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja... Já acompanhado de uma promessa aqui, né? Acompanhado de uma promessa. O propósito central foi cumprido. Né? Deus se revela a Cornélio, Deus se revela a Pedro, pregador fiel, porque, como o Alexandre disse, né? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra genuína. Não é qualquer palavra, tem que ser palavra genuína. E a salvação entrou. Nós já vamos entrar aí para o tópico 3, mas antes nós vamos chamar o break, Yasmin. O apoio cultural. Vamos lá? Tópico 3, né? Tem mais alguma situação? O tópico 2 ficou para trás? Alguma situação? Mercado Planalto. O mercado que tem qualidade, preço justo e tudo o que o seu lar precisa. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 21 horas e aos domingos, das 7 às 18 horas. Rua Mantur Antônio, 985, no Jandaia. Voltamos então, meus irmãos. Deus abençoe a todos que estão conosco. Tópico 3, o Espírito derramado sobre os gentios. Então, nós passamos aí já pelo tópico 1, né? Deus trabalhando em Cornélio, trabalhando em Pedro, a palavra foi pregada,
Aconteceu, após a pregação, a conversão, né, de toda a casa. E, por fim, o tópico 3, o Espírito prometido. Atos 2:39 nos diz assim, Pedro falando também, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O Cornélio se encaixa aqui, né, irmã Valdete? Sim. Então, tá longe, mas Deus chamou. Mas Deus chamou. Né? Ou seja, essa promessa se cumpriu na vida de Cornélio e de toda a sua família. E a tantos quanto Deus chamar. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Mas quem atrai o homem à salvação é Deus. A Cristo. Aí aqui Gálatas 3:14 diz, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha aí. Então Deus chamou e derramou sobre a vida deles o Espírito prometido. O Espírito Santo ele é prometido desde Joel, né, no capítulo 2 de Joel, se eu não estiver enganado, sobre que derramaria sobre o seu Espírito sobre toda a carne. Que é o profeta que Pedro vai citar depois no discurso lá no Pentecostes. Também. Né? Então é uma promessa do Antigo Testamento que se cumpre primeiro nos judeus e depois sobre os gentios. Então essa promessa chegou à casa de Cornélio, porque Deus chamou para a salvação. Deus, irmãos, ele trabalha e ele nada impede de Deus trabalhar. Nada impede de Deus trabalhar. E quando ele quer, ele usa anjo para falar com o gentio e o gentio entende. Né? Então, assim, Deus não perde ninguém de vista e o propósito dele é cumprido. É verdade. É cumprido. E aí o vaso, o barro não vai falar pro oleiro. Como quer ser feito, né? Pois é. Pegando o gancho aí de Gálatas 3:14, aí quando nós vamos lá para 28, Gálatas 3:28, nós vemos assim, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre. Tá falando de escravos aí, ó. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí tá falando, Paulo ele tá falando da salvação, né? A salvação é para o judeu, é para o grego, é para o escravo, é para o livre. E aí, voltando no texto que a irmã Valdete leu, no 14, se nós pegarmos o 13, nos dita assim, ó, o Deus de Abraão, lá no 29, fala, ó, conforme a promessa lá de Abraão. Aí no 13, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de... Opa, estou errado aqui. Estou em Atos. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí é o 14. Para que a bênção de Abraão, no 28 ele cita Abraão, né? Como que é ligado a questão da salvação com a questão do derramamento do Espírito. Porque a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, salvação. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Ou seja, salvação e agora a promessa do Espírito Santo. Nós vemos aqui, ó, finalidade e também o meio, né? Por que meio? Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Finalidade, o único meio. Destino? Aos gentios. O único meio de salvação, Jesus. E aí nós vemos uma segunda bênção, né? Salva, mas também recebe, né? Recebe o Espírito Santo. Ou seja, não tem um grupo específico, não tem um grupo destacado, né? Todos, né, a quanto o Senhor chamar. Aí o Espírito recebido, Alexandre, vai falar assim, após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios em Cesareia. A questão do derramamento do Espírito Santo, né? Foi algo visível. Foi algo, não ficou na ilusão, não foi um sonho, não. Foi visível, foi algo ouvido. A exemplo do que aconteceu, porque olha como que Jesus está trabalhando na vida de Pedro, que é o
a personagem central ali de Atos 2, e aí você bem disse, né, eu vou chamar o principal ali da igreja. Por quê? Porque ele tem autoridade para falar, eu já vivi isso daí, eu já vi lá atrás, e agora eu estou vendo de novo. Perfeito. Pedro era um homem com essa experiência já ali do Pentecoste, e como já pincelamos aqui, né, já observamos anteriormente, é um homem que foi ali tomado de uma sabedoria que não lhe era própria. Era um homem rude, temperamental, pescador, né? Mas em determinados momentos você vê Pedro se levantando com essa... O William achou uma palavra muito legal, muito adequada aqui, autoridade. A gente vê Pedro em vários momentos se levantando com autoridade, não do nada, né? Porque a gente sabe que o poder, que essa inspiração vinha do Espírito. Sim. Mas se levantando com autoridade para resolver alguma situação, para esclarecer uma situação. Não foi um fato isolado, esse de Pentecoste, por exemplo. E aí nós estamos chegando aqui, você que está com a sua revista em mãos aí, esse trimestre é muito rico falando dessa igreja primitiva, né? Daquele epicentro ali em Jerusalém, onde se forma a igreja primitiva de fato. E é interessante quando o trimestre vai desenrolando, vai passando, a gente vê, agora já nessa reta final, essa salvação sendo estendida aos gentios. Porque Deus sendo ordeiro, né, irmã Valdete? Deus prezando pela ordem, por limites que ele mesmo estabelece, as coisas vão acontecendo de maneira gradativa. Sim. Então, se a gente pegar aqui os capítulos, né, os títulos dessas lições, a igreja que nasceu em Pentecoste. A lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Começa ali da base, né? Começa falando de modelo, tal, nascimento. Uma igreja fiel à pregação do evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, que é imprescindível, como já temos discutido aqui em outras lives, né? Uma igreja cheia de amor, elemento que não pode faltar, que é crucial. Uma igreja não conivente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, que são realidade, né, do nosso meio. Uma igreja que se arrisca, foi uma lição recente. A última que nós tivemos aqui, a expansão da igreja, e agora a 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, ou seja, essa igreja se expandiu de tal forma, né, William, que essa mensagem já chegou ali, nos povos gentios. A gente tem um episódio muito interessante mais à frente, que é Paulo querendo ir para um determinado lugar e sendo impedido pelo Espírito. Por quê? Que ele tinha que falar ali a Macedônia, ele teve a visão ali do varão, pedindo que eles passassem a Macedônia e os ajudassem. Exatamente. A Macedônia, naquele contexto ali, era uma região da Grécia, ia falar a gregos, que eram pessoas totalmente de uma outra cultura, né? Muito embasados na filosofia. Já era indo para os confins da terra, né? Bem confins da terra, né? Muito embasados ali em filosofia, né, William? Desde a era antes de Cristo, tal, muitos séculos antes de Cristo, muito embasados na linha do pensamento, do racionalismo e também de um coração, de uma alma assim muito ainda politeísta, né? Honravam todos os deuses ali do Olimpo, aquelas divindades greco-romanas, mas não conheciam esse Deus desconhecido que Paulo ali foi para eles pregar. Então a gente vê esse evangelho sendo estendido realmente para os confins da terra. Olha, para a nação mais idólatra, mais politeísta lá, para os gregos, para a Macedônia, não. É para lá que eu quero que Paulo vá, o Espírito determina. Você vê o amor de Deus? O amor de Deus é alcançar todos os homens. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Como diz a verdade prática, que categoricamente sem acepção. Sem acepção de pessoas, que ele não faz. Para Deus não tem isso, né? E o que chama a atenção, irmã Valdete, é a questão que ele usa a igreja como veículo da palavra. E nós não vemos Pedro mudando uma vírgula da palavra. Lá em Atos 2 ele prega Jesus. E aqui nós vemos em Atos 10 ele pregando Jesus, né? E o Alexandre bem disse, aí o comentarista cita aqui, ó. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel. Ou seja, é uma mensagem bíblica. É uma mensagem que vai se fundamentando no Antigo Testamento, né? Sem enfeites, sem jeitinho, não. E ainda que seja muitas das vezes dura, né? Sim. Aí o Alexandre bem falou da lição, da lição que a igreja que é perseguida, que se arrisca. Estevão, pregando a Jesus. Isso. Felipe, pregando a Jesus. Ninguém mudando. Por isso que assim, a igreja precisa, né, de se conscientizar que precisa de pregar o evangelho, precisa de cumprir esse id. E a palavra tem que ser genuína. Não dá para moldar a palavra, né? Não dá para ajustar a palavra conforme o ouvinte.
A palavra ela é genuína, a palavra ela é cristocêntrica e é ela que vai fazer o agir na vida do pecador, e é através da palavra que tem essa ação do derramamento, né, do Pentecoste, que é visto, que é ouvido. Isso daqui chama atenção porque tem um auxílio bibliográfico aqui que vai falar assim, ó, o racismo ou preconceito racial não pode ser adotado por crentes. E aí eu me lembrei do período que aconteceu lá na Rua Azusa, do Avivamento, lá com William Seymour, que era um período de bastante segregação, questão racial, ao ponto de que tinha uma classe separada, uma classe ficava de um lado da igreja, alguns ficavam no corredor, não podia, e aí pela palavra, né, pelo batismo no Espírito Santo, derramamento, foi quebrando tudo isso daí, né, foi reconhecendo de fato que Deus não faz acepção de pessoa. Ou seja, não mudou. O mesmo Deus, a mesma palavra que é pregado em Atos, que foi pregado no avivamento da Rua Azusa, precisa de ser pregado hoje. E é interessante não que dá para mudar. Não é só o contexto religioso, como você bem mencionou aqui. Vai quebrando também essa questão da resistência sociocultural, né? Exatamente. De convivência, de tolerância, de amor com o próximo, né? Essas culturas desprezavam muito umas às outras. A gente remete lá atrás em Gênesis, quando José está como governador, mesmo com os irmãos dele ali, do chanceler ali presentes, eles tinham que comer à parte porque era abominação para os egípcios comer junto. Então a Bíblia fala muito desses contrastes culturais entre diferentes etnias, né? E se Deus não faz acepção, né, irmã Valdete, a igreja não pode fazer. Não pode, né? Infelizmente não é de hoje, né? Não é a realidade, mas é o ideal, né? Ser a meta. Exatamente. E aí a gente vai ver quando Pedro ele chega, ainda em Atos, no 11, quando Pedro ele chega em Jerusalém, que ele é censurado. É verdade. Censurado. Mas como é que você, rapaz, sendo um judeu, entra na casa de um gentio? Como que você come com eles? Como que você faz isso? Você sabe que não pode fazer isso. E a tradição, né, a lei judaica nunca proibiu. Deus nunca proibiu isso daí. É como que é lei de homens isso daí, né? Exatamente. E aí Pedro vai dizer, não, eu vi e ouvi eles receber. Eu vi eles recebendo e ouvi eles falando o que a gente também recebeu. Então Pedro detalha tudo novamente, o que aconteceu, como Deus fez. Né? E que ele disse, quem sou eu para impedir? Se Deus escolheu, quem sou eu? E aí já vemos um Pedro mais maduro ainda, porque ele já está carregando novas experiências à frente e testificando delas, usando isso de base, né? Para argumentar. João 17:3 diz assim, ó, e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Pronto, a vida eterna é essa. Não tem outra, não tem outro meio, não tem outro caminho. É conhecer Deus como verdadeiro e a Cristo como Salvador, que foi enviado por Deus. Então, esse é o desejo que Cristo ele tem que todos conheçam. É a cerne da mensagem. Exatamente. E, infelizmente, a gente vê um evangelho sendo pregado, irmãos, de uma forma que eu fico olhando e falo, Deus, como que essas pessoas vão ter estrutura espiritual se a mensagem do evangelho não for pregada? Né? As pessoas pregam tantas coisas, mas não pregam a verdadeira. É verdade. E você que está no pecado, larga o pecado. Você que está num caminho que não agrada a Deus, sai desse caminho. Tem que ensinar para o povo a palavra de Deus que traz salvação. Porque se ensina tantas coisas, as pessoas não terão salvação. Então é bem complicado. Nós já vou voltar para ti. Nós já discutimos muito nesses trimestres anteriores, em algumas lições bem pontuais, assim, específicas, sobre relativismo, né? O pessoal fala muito assim, tem uma linha que é muito assim. A parte boa da internet é que ela deu voz para muitos, para todos, né? E a parte ruim da internet é que ela deu voz para todos, da mesma forma. Por quê? Porque a gente vê muito entendido, entre aspas, se levantando para defender coisas, de repente, até que remetem a ritualismo, que não cabem mais. Como aqueles mestres lá defendiam que precisava de circuncisão para ser salvo, né, William? Exatamente. E aí depois no 15, os apóstolos têm que combater isso daí. Paulo, né, falando, olha, a circuncisão de hoje em dia, gente, é a circuncisão do coração. É uma conversão genuína a Deus, né? Então nós vemos hoje muita gente se levantando entendido aí para distorcer, sendo que o evangelho é tão simples de ser pregado, mas ele está sendo rebuscado cada vez mais com coisas que não
não convém, que não agregam, né? Não agrega. E você destacou aí essa questão dos líderes que estavam ali falando que precisava de ser circuncidado, né? E aí vai ter um concílio lá em Atos 15 Em Atos e 15. Pedro vai citar justamente o que aconteceu, né? Exatamente. Lá, Atos 15, verso 7 em diante, vai nos dizer assim: e havendo grande contenda, ou seja, sempre tem contenda, né, irmã Valdete? Sempre tem essa questão da religiosidade, Sim. de querer muitas das vezes para quem que você está pregando, quem é esse pessoal. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. O 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Ou seja, ele puxa a situação, o que aconteceu lá com Cornélio, ó, o Espírito Santo caiu sobre eles também, né? Ou seja, então não tem separação, não é circuncisão que vai salvar, não é a lei, não é a nossa tradição, não é ritualismo, apego a tradições, né? é Jesus Cristo. Eles não cumprem, mas eles aceitaram o mesmo Jesus que nós, receberam o mesmo batismo do Espírito Santo que nós, né? Então, ou seja, muitas das vezes nós ficamos muito presos, a irmã Valdete bem falou, né? E é a moda hoje, né? Religiosidade, né? E a religiosidade é uma barreira que tem que ser rompida, Nós não estamos falando aqui de atualizar o evangelho, né? De atualizar as mensagens, nada disso. Mas nós, muitas das vezes, colocamos, como eles, né? Leis que não está na Bíblia, né? Regras que não está na Bíblia. Como você entrou como você bem sabe que não pode entrar na casa de gentil. A Bíblia nunca falou sobre isso. Nós precisamos, como alunos da EBD, pessoal que nos assiste, que está em casa, fazer uma distinção, uma separação entre religiosidade e espiritualidade. Quando a gente fala contra a religiosidade, ninguém, né, irmã Valdete? Precisamos convir, destacar isso. Sim. Ninguém está tirando a importância, a relevância e a necessidade de uma igreja espiritual e da ação do Espírito Santo. Uma igreja bíblica. Os textos, nós vemos influência direta do Espírito Santo. Nós vemos intervenção, como foi no caso de Paulo. Olha, não, por aí não. Passa para Macedônia e ajuda aqueles lá. Sim. Então nós vemos diretamente uma ação do Espírito conduzindo para aquilo que a palavra, que a vontade de Deus apraz, né? Falar contra a religiosidade é falar contra esse ritualismo enrustido aí que aquelas pessoas usavam como capa para se defender, como máscara, né? Exatamente. Nós já estamos aqui, meus irmãos, partindo aqui para a conclusão, e a irmã Valdete vai voltar já para fazer os agradecimentos, as considerações finais, o Alexandre, mas só fazendo menção aqui dos irmãos que estão conosco pelo YouTube, mandando a saudação aqui para a nossa irmã Marlene Queiroz, paz do Senhor, irmã Marlene, Deus abençoe. Irmã Marli Penalva Campos, Deus abençoe, irmã Marli. Maria Neuza Silva, Deus abençoe, irmã Neuza. Presbítero Borá. Irmão Walter Horácio, Deus abençoe, irmão Walter. Um abraço, irmão Walter. Presbítero Walter Horácio. Estamos aguardando os irmãos aqui, hein? Deus abençoe. Pelo Facebook está conosco a nossa irmã Ivanilde Simeonato, sempre presente aí conosco. Deus abençoe, irmã Ivanilde. Francislaine Nascimento também está conosco. Deus abençoe. Todos os irmãos que posteriormente vão conectar. O irmão Paulo Pedro chegando aqui agora. Deus abençoe. Um abraço, meu querido. Sempre conosco também. Um abraço, irmão Paulo. E os irmãos que não se manifestaram, sintam-se abraçados. Deus abençoe. Irmã Valdete, já partindo para a conclusão, fica à vontade. O que faltou, o que quer acrescentar? Amém. Fica Glória à vontade. a Deus. Então aqui, deixa eu deixar aqui no livro de Tito, no capítulo 2 e o versos 11, que nos diz: pois a graça de Deus foi revelada a todos, e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Então, a graça de Deus alcançou a todos, foi revelada a todos, independente. É como nós já falamos, que a salvação é para todos, independente de cor, raça, o coração aberto para a mensagem é que faz toda a diferença. E o que ele nos instrui? A largar a vida de prazeres pecaminosos, de impiedade, porque quando o concílio acontece em Jerusalém, Paulo, Pedro, os irmãos lá lhe dizem o que os gentios deveriam se separar.
né? Não se circuncidar, mas deixar pecados, coisas que não agradassem a Deus. Aquilo que ele instruiu para os gentios era o que eles deveriam seguir. Mas aquilo que aqueles religiosos estavam tentando impor contra a vida deles, eles não se preocupassem. Então, Deus, ele revela a sua graça e traz salvação a todos. E que nós viemos levar também essa palavra a todos, porque todos precisam de salvação. Assim como nos alcançou, Deus também quer alcançar a todos. E muitas vezes nós queremos pôr essas dificuldades, barreiras, tantas coisas. E a obra é de Deus. É verdade. A obra é de Deus, nós somos só servos. E quem é servo tem que obedecer. Então a obra é de Deus, direcionada pelo Espírito de Deus. A obra é de Deus e vai chegar onde Deus quer que chegue, porque a obra é dele, não é nossa. Então, que nós vemos assim fazer e saber que Deus se manifesta, traz salvação a todos os homens, como diz Tito 2,11, e que essa é a missão da igreja, pregar o evangelho. Essa é a missão. A missão não é de um anjo, é da igreja. Anjo não foi chamado para pregar. Anjo, ele é ministros, né? Servos ministradores da igreja para socorrer, para ajudar. Como diz em Hebreus 1,14, eu acredito, 1,14, fala da função do anjo em favor da igreja. Exatamente. Né? Então, a igreja é responsável por pregar o evangelho. Mas eu só vou quando Deus mandar. Deus já mandou faz tempo. Sem dúvida. Deus já mandou faz tempo. E o povo ainda está esperando. É só abrir a Bíblia, né? Pois é. É só abrir a boca. Crente que lê Bíblia, ele já tem, né? Então, abra a boca que eu encherei. Abra a boca que ele vai te instruir no que Glória falar. a Deus. Amém? E Deus Amém. abençoe. Eu agradeço, né, por essa rica oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom. Embora é uma responsabilidade muito grande. Mas Muito bom. Deus é fiel. Mas é uma Deus bênção. abençoe. E só pegando o gancho do que a irmã Valdete falou, né? Do que aconteceu lá em Atos 15, né? Do concílio lá. E o que fecha, né? Que Pedro falou, Tiago falou, né? Mas o principal, né? Ainda que tenha alguma situaçãozinha, alguma contenda, alguma divergência de pensamentos, mas sempre fechar Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Se o Espírito Santo estiver presente, ainda que tenha alguma coisinha, no final, nós vamos enxergar, não. É a palavra e o que importa é a salvação, é a todos, né? Não vai ser circuncisão, não vai ser nada disso, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não impor mais encargo algum. Não é ritual, não é Peso, circuncisão, não é peso, né? Então, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Isso só acontece, a exemplo do que Cornélio e Pedro estavam fazendo, orando, né, irmão Valete? Então, estando em oração, é sensível para o propósito de Deus, não levanta empecilho. E se acontecer alguma situaçãozinha, logo o Espírito Santo trabalha, né? Alexandre, fica à vontade. Um exemplo disso aí, que o presbítero William está falando, é Paulo, né? Enquanto ele passava e pregava o evangelho, aquela mulher ia atrás dele, perseguindo. Olha ali, Paulo, servo do Deus vivo, querendo ali atrapalhar. A mulher é possuída, e Paulo teve esse feeling espiritual, esse discernimento, para saber que, embora ela estivesse falando a verdade, não estivesse falando nenhum absurdo ali, mas aquilo ali era uma perseguição, uma forma talvez de inflar o ego daquele obreiro, né? Sim. Então nós vemos que a oposição, e a Bíblia fala aqui de contenda, em textos que nós já lemos aqui, em outro momento de perseguição, em outro momento de confusão, de protestos, até mesmo de zombaria. Paulo vai pregar os gregos lá em Atenas, e aí chamam ele de falador. O que esse paroleiro está querendo dizer aqui? Sobre essas coisas aí, ressurreição de mortos, isso aí nós vamos te ouvir uma outra hora. Eles fazem um desdém ali, né? Exatamente. Então nós vemos que a mensagem ela precisa ser levada, a irmã Valdete bem destacou, e Deus quer salvar todos, sim, e por meio de nós que já fomos alcançados por essa graça, né? Essa é a responsabilidade. Então, só deixando um rápido destaque aqui, no que o autor coloca como sinopse 2 e 3 nessa lição, a mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo. Todos, sem exclusão, como já destacamos lá na Verdade Prática. E a sinopse 3, que é um outro bloquinho que o autor deixa aqui, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, olha aqui, como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. Lembra que a gente mencionou no início lá o Velho Testamento, a passagem de Jonas? Foram pregar a um povo estranho, possivelmente idólatra, Nínive, e houve grande conversão, arrependimento, houve quebrantamento naquele lugar.
A Bíblia fala que desde o menor até o maior se cobriram de pano de saco, né? Exatamente. E houve arrependimento ali. Tanto é que Jonas sai frustrado, porque viu a graça de Deus, a misericórdia alcançar e não destruir aquela sociedade. Né? Então, só para fechar aqui a minha parte, irmã Valdete, mais uma vez, nossa gratidão por receber o convite, pela correria que a gente sabe que é inerente, faz parte, né? Nossa gratidão, nosso abraço também ao pastor Alfredo Brito. Nivaldo. Tá? É Alfredo também? Nivaldo Alfredo. Ao pastor Nivaldo Alfredo Brito. Vixe, não sabia não. Agora, Nivaldo Alfredo é o nome do meio. Meu Deus. E a todos da congregação do QMil. Amém. Nosso abraço. É um prazer, e as portas estão abertas, né, William? Que Deus abençoe a todos. Sempre lembrando aberto. das aulas presenciais amanhã na subsede, nas congregações, às 9 da manhã. Exatamente. Amanhã, às 9 horas, Escola Bíblica em todas as nossas congregações, aqui na subsede, no QMil, né? E todos estão convidados. E fazer menção que amanhã é Dia Nacional de Missões. Ou seja, essa lição ela veio a caráter, vamos dizer assim, né? Porque é o propósito da igreja, né, irmã Valdete? É o propósito da igreja. E nós vamos ver na próxima lição, na lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Ou seja, a igreja precisa de se posicionar e fazer missões para que se cumpra, né? E isso daqui é uma realidade, vai se cumprir. A igreja sempre tem os remanescentes, sempre tem cumprido, né, o ID, e eu preciso de ter a consciência, eu quero fazer parte, né, dessa igreja missionária, porque lá em Apocalipse 5, 7, olha o fruto dessa igreja missionária. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí, Apocalipse 5:9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste. É a nossa mensagem, né? Foste morto, ressuscitou, para comprar para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, a igreja missionária, ela leva essa palavra, né, para que se cumpra este louvor naquele grande dia. Não é assim, irmã Valdete? Sim, verdade. Então nós precisamos de nos posicionarmos, de ter toda essa quebra racial, né? E como a irmã Valdete bem destacou, palavra-chave, aceitação. Aceitar o nosso ID, né? A igreja precisa de pregar o evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. É uma lição muito rica, né? Se for falar aqui, a gente vai passar. Vai, aí nós invadimos. Vai entrar E nós entramos na lição da semana que vem. É muito bom. Eu peço só para a irmã Valdete, se a irmã puder fazer uma oração, né? Amém. Nós já nos despedimos aqui. Que Deus abençoe a vida Amém. dos irmãos que estão ouvindo. E nossa gratidão aí à irmã Yasmin por todo o suporte aqui no backstage. Com certeza, Deus abençoe grandemente. A irmã Yasmin. E nós já nos despedimos, a irmã Valdete fazendo uma oração. Amém. Deus abençoe também mais uma vez, presbítero, pelo convite. E nosso irmão Alexandre. Alexandre é uma bênção. Alexandre é uma bênção. Sempre está aqui, ó, trabalhando. Né? Yasmin também, Deus abençoe, que o Senhor recompense. Né? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa lição maravilhosa. E amanhã nos ajudem.